Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dalton Rocha, sou aqui da empresa Área Útil, Serviço de Engenharia e Arquitetura, e hoje nós vamos falar sobre um tema que as pessoas geralmente perguntam também, né? Qual é a dimensão da central, né? Então, assim, para a gente chegar a ter esse tamanho de central, a gente tem que lembrar que nós temos a possibilidade de estar utilizando duas centrais, né? Aqui, né, quando a gente vamos referir a essas centrais, nós vamos referir a centrais de bares, restaurantes e residências, né? Então, são centrais bem específicas. Então, nós vamos ter a central em nicho, que é essa central aqui que nós temos aqui na tela, né? E nós vamos ter também essa central livre, né, que é essa outro tipo de central aqui, onde nós temos dois cilindros, né? Então é importante a gente lembrar, né, onde a gente pode utilizar cada uma. Por exemplo, se eu estiver falando de central em nicho, né, que vai ser no caso essa daqui, né, ela pode ser assim, né, voltada para a rua, né, e ela pode ser embutida também, né. Mas antes de nós chegarmos lá no modelo, né, assim, nós vamos se ater aqui o que a norma diz, né. Então eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês aqui, ó, o que é que a norma diz. A norma diz o seguinte: a central em nicho ou livre no terreno, todas, né, que são centrais aí que vão ter capacidade de suportar bujões P45, P90 e P190, né? Então essa central em nicho deve ser instalada na fachada da edificação, voltada para a via pública ou corredor lateral com largura mínima de 1 metro e ventilação natural permanente. Então, a largura mínima a gente já tem, né? Quando nós vamos trabalhar com centrais em nicho ou uma central livre também, né? Dentro desses diâmetros de botijões, de cilindros, ela tem que ter um mínimo de largura, né? Então, a gente vamos pegar aqui, ó, vamos ver aqui o próximo item. O que é dito? Ó? O que essa central ela tem que ter capacidade, ó, máximo 2 recipientes P190 ou 4 recipientes P45. Então essa é para minha central em nicho, né, que é essa central aqui, ó. Quando eu for utilizar essa central, né, ela tem que ter essas condições aqui, ó. Máximo 2 recipientes P190 ou 4 recipientes P45. Aí a área dela, por exemplo, eu não vou utilizar 4 recipientes P45. Então eu vou vir e vou fazer o que? Eu vou utilizar, eu não posso ter uma área, só utilizar só um, desculpa, só um recipiente P45. Mas mesmo que eu só tenha um, a área dela não pode ser inferior a 1 metro quadrado. Eu vou ter que fazer ali a área útil dela ali, retirando as alvenarias lateral, eu vou ter que ter 1 metro quadrado, nunca inferior a 1 metro quadrado. Então, quando eu for utilizar a minha central em nicho, aí eu vou ter que considerar também a minha ventilação, né? Todas essas daqui, ó, se a gente observar, ela tem uma ventilação inferior aqui, e do outro lado, que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco no programa, ela tem outra ventilação lá, né? Do outro lado, superior, para que eu tenha uma ventilação cruzada. Então, ó, eu vou ter que ter, lembrando aqui, ó, vamos recapitular, ó. Para central em nicho, eu vou ter no máximo de 2 recipientes P190 ou 4 recipientes P45, uma área nunca inferior a 1 metro quadrado, né, se for utilizar apenas um, né, depende do que eu for utilizar, né, se for só, fiz os cálculos lá, só um P190, eu consegue atender a demanda aqui. Então, nunca inferior a 1 metro quadrado. As áreas mínimas de ventilação é 0,32 metro quadrado no mínimo, né? Ou a gente considera 20% da área da central. Eu coloquei lá, ela tem 1 de profundidade por 5, então ela tem 5 metros quadrados. Então eu vou utilizar uma ventilação de 1 metro. 1 metro de ventilação na parte inferior e 1 metro na parte superior. Então a minha ventilação ela vai ser de acordo com a minha área da central, né? Ou eu vou utilizar aqui, né, no mínimo é 0,32, né, ou 20% da área total da central. Pego a planta da central e vejo qual é a área e eu tenho lá os 20% lá que eu vou utilizar de ventilação.
e uma porta metálica que possibilite a ventilação, né? No caso aqui, ó, a porta metálica que possibilite a ventilação, no caso aqui, vão ser venezianas, né? Vou utilizar venezianas que vão possibilitar que ela tenha tanto a ventilação cruzada quanto uma ventilação aqui de frente, né? Então é interessante, né, a gente lembrar assim, essa questão da ventilação e também lembrar a questão das alvenarias, né? Que isso aqui, quando eu tiver lá nas imagens dela, né, no tridimensional, aí eu vou explicar melhor, né? Porque essas paredes têm que ser corta-fogo também, né? Então, aqui já deu pra gente ver, né? Ter uma ideia mais ou menos de como é que a gente vai realizar a construção, né, desse abrigo, né? A área nunca menor que 1 m² e áreas mínimas de ventilação 0,32, né? Que é aquelas áreas que eu coloquei lá o mínimo. Quando a gente vem aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui no outro slide que é interessante. Eu vou pegar aqui só o primeiro item, porque é esse que corresponde à central e nicho, né? Então, todas elas a gente tem que lembrar que tem que ter um afastamento mínimo, né? Esse aqui eu vou colocar só das vias públicas, ó. Por exemplo, como a minha central geralmente ela vai estar em nicho, ela vai estar aqui dentro de até 2 metros cúbicos, né, de capacidade. Eu fiz lá os cálculos direitinho e tal, achei. Deu 1,5 metro cúbico. Então já tem aqui, então eu vou saber o que, ó, divisa de propriedade de edificações, elas podem ser coladas ou em nicho, né? E passeio público, qual afastamento? Ele diz aqui, ó, os afastamentos não são aplicáveis em centrais de LP em nicho conforme item 5.3.17, né? Que é esse item aqui. Então se eu tiver qualquer outro tipo de central que não seja em nicho, eu tenho que ter até 2 metros cúbicos, eu tenho que ter um afastamento de no mínimo 3 metros da via pública. Isso aqui é bastante interessante também, porque às vezes o projeto ele é reprovado simplesmente porque você não observou a distanciamento aqui do passeio público, né? Ali da onde as pessoas passam, ali na calçada, né? E aí ele vai dizer aqui quais são, né, a quantidade máxima que tem, né? Se fosse P45 seria 18, aí ele vai dizendo aqui as quantidades mínimas que você pode colocar, tá? Aí ele já se afasta ele não vai ser mais em nicho, né? Porque em nicho já a quantidade a gente vimos lá que é 4 P45 ou 2 P190, né? Então, se não for em nicho, aí eu observo essas quantidades aqui. Isso aí a gente vai ser tema também até para um próximo vídeo, né? Que a gente vai estar trabalhando essa questão de afastamento e fontes de ignição também, que é muito importante também, né? Então, quando a gente pega aqui, ó, vamos pegar aqui o nosso projeto aqui. Vamos aqui na cena 3. Cena 3, cena 2. Esse daqui fica mais fácil para a gente visualizar. Então aqui, ó, eu tenho a minha central em nicho. Ela pode ser colocada na via pública, aqui na fachada, aliás, né, como foi dito lá no slide. Ela pode ser colocada na via pública, onde ela vai ter que ter paredes corta-fogo. Aqui, ó, eu vou ter o meu teto. Essa aqui é uma laje, ele tem que ser feito de laje. É uma laje maciça. Essa aqui é obrigatório que ela seja corta-fogo. E a norma diz que a gente tem que utilizar no mínimo 2 paredes corta-fogo, no máximo, aliás, 2 paredes corta-fogo. Então eu vou escolher a que eu vejo que tem mais possibilidade de agressão, né? No caso eu poderia usar essas duas, né? Porque aqui o muro ele não conta, né, como parede corta-fogo, porque eu tenho que ter a minha própria parede dentro da central, né? Então se eu tenho aqui a minha própria parede aqui dentro e mais essa, então eu compreendo que eu vou ter uma resistência maior a fogo. Lembrando que parede corta-fogo ela tem que ter capacidade para até 2 horas, né? Então eu vou ter, ó, minha laje aqui no teto de aí no mínimo 10 centímetros. Aqui embaixo também, né? Então vou ter aqui também, eu vou ter a minha veneziana, vou ter uma porta em veneziana, porque eu garanto aqui, ó, ventilação cruzada, né? Aqui ventilação cruzada, e eu garanto também que ela vai ter uma certa ventilação por aqui pela veneziana, né? E eu vou ter aqui dentro, ó, os meus 2 cilindros dentro da central. Aqui eu coloquei 2 P45 só para a gente ilustrar, né? O interessante aqui é que a minha central, né, ela tem que ter um metro mínimo aqui de útil, né? Daqui até o meu tijolo aqui no fundo eu tenho que ter 1 metro.
e eu tenho que ter no mínimo 1,80 m, né, de altura, que é o que é exigido, no mínimo 1 metro de altura. Eu gosto de fazer centrais com capacidade maior de espaço, né? Às vezes não dá, a gente tem que se adequar ao mínimo que a norma estipula. Mas é interessante a gente colocar uma central maior. Por quê? Porque dá para você colocar um cavalete legal, dá para você, que vai ser um tema dos próximos vídeos também nossos, né? E dá para você ter um espaço para dar manutenção tranquilamente, né? Então esse aqui é a nossa central. Ela não está em nicho, né? Ela está assim 100%, né? Ela está na fachada, né? Lembrando que essa central, se fosse uma central comum, que ela teria que ter pelo menos 3 metros de afastamento aqui da calçada, né? E aqui, ó, eu vou para minha realmente em nicho, né? O que vai ser aqui a minha central realmente em nicho? É essa daqui, ó. Né? Só que ela tem que ter também no mínimo 1 metro de profundidade, ó. Digamos que aqui é o limite do terreno, né? Que geralmente aqui, digamos que é um bar ou um restaurante. Então eu posso colocar a minha central assim. Ela tem tudo, né? Tem parede corta-fogo, laje e alvenaria de bloco estrutural nas duas paredes. Aqui eu vou ter uma laje maciça aqui, outra laje maciça aqui, e eu vou ter a minha veneziana com ventilação permanente, né? E aqui atrás, ó, tá aqui a minha central, ventilação, e aqui do outro lado, ventilação também, né? E dentro os meus cilindros, né? Então, o piso dela não pode ser o mesmo piso da calçada, né? Do terreno aqui. Ela tem que ser um piso próprio, não pode ser um piso comum, né? E ele também não pode estar abaixo do nível do terreno. Então, esse daqui seria a minha em nicho, né? Essas duas aqui seriam considerados em nicho. Uma que está na fachada do terreno, né? Tá aqui na fachada. Essa daqui está na fachada do terreno. Essa central está na fachada. E essa aqui, ela está em nicho, embutida, né? Para dentro do terreno. E sempre com largura mínima de 1 metro, né? E eu vou ter essa outra central aqui que eu posso utilizar também. Essa aqui a gente utiliza dentro do terreno, né? Se você tem espaço lá dentro. Tem espaço dentro do meu terreno. Então eu vou colocar uma central mais ou menos nesse modelo aqui. Aí eu vou ter que observar o distanciamento, né, do passeio público aqui, de acordo com o que está até aqui no slide. Ó. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. B. Afastamento não aplicado para a central de pré-instalação em nicho. Aquela lá não se aplica. Mas se eu for utilizar essa daqui, né, que ela segue praticamente o mesmo padrão, aí eu vou ter que verificar a quantidade lá, né, de GLP até quantos metros cúbicos e observar lá os 3 metros de afastamento, né? Então ela tem ventilação aqui por cima, né, ventilação superior e ventilação inferior. Também é aceito dessa forma, que eu não coloquei cruzado, para vocês observarem que às vezes não tem ventilação do lado de cá, né? E a gente, né, vai utilizar aqui ventilação dos dois lados. E sempre com o quê? Com a grade que não que impeça aqui o acesso das pessoas, né? Que eu coloquei esse tipo de grade. Engraçado assim, que a norma ela exige que tenha ventilação cruzada, mesmo que a sua central seja de grade aberta, né? Que é um pouco assim contraditório, porque aqui ventila também, né? Mas a gente acaba seguindo para não ter problemas futuros, né? Então tá aqui, né, mais um vídeo para vocês aqui. Espero que deixe para ter entendido, né? Que só recapitulando aqui para vocês, ó, a minha central ela tem que ter no mínimo 1 metro de profundidade quando ela vai trabalhar, quando eu vou trabalhar com P45 e P190. Tem que ter no mínimo 1 metro de altura, né? E o comprimento, você vai dizer o comprimento, você vai estipular ali o comprimento que caiba, né? O tanto, a quantidade de cilindro que você for colocar, né? Se vai ser 4 P190, se vai ser 1, se vai ser 2, aí você vê o diâmetro e coloca um espaço que ele tenha pelo menos uma folga ali de 20 a 30 centímetros entre cada botijão, né? De parede com parede. E as paredes corta-fogo, né, que é o grande importante aqui, né? As paredes corta-fogo, para que a gente não tenha problemas futuros, né, com acidente, né? Lembrando que eu posso ter, a norma recomenda no máximo 2 paredes corta-fogo. Ok, então, muito obrigado. Se vocês gostarem do vídeo, se deu para
agregar o conhecimento, né? Se inscreva aí no canal e curta aí para que a gente possa ter mais força para continuar